Vamos fazer uma carta de cores da nossa paleta, das cores que temos, que é uma espécie de guia para melhor conhecermos as cores e as suas reações. Algumas das cores nós identificamos facilmente a partir da sua aparência, outras não, parecem, por exemplo, esta zona parece quase tudo preto. Aqui não identificamos isto propriamente como um carmim. Isto é um cinzento paine, este por exemplo é um indigo, este é um azul da Prússia, estão todas muito próximas. Além de que cada cor vai ter uma escala de tonalidades que vão do máximo, do mais escuro que a cor dá, até ao absolutamente transparente, que é a cor totalmente aguada, é a sua tonalidade mais clara. E nós vamos tentar fazer isso na nossa escala. Para nos ajudar, vamos nos munir de uma carta de cores que podemos ir buscar, por exemplo, ao site da marca ou das marcas. Eu, no meu caso, tenho várias marcas que utilizo. Portanto, eu tenho aqui um da Windsor, tenho aqui outro da Lucas, tenho outro da Migelo. E nestas cartas nós temos algumas informações que vamos incluir na escala que vamos fazer. Não precisamos de muita informação, não é necessário termos muita informação técnica. Mesmo as marcas não utilizam todas o mesmo tipo de informação. Por exemplo, esta da Lucas é mais sintética. Eu diria que não nos interessa muito o número de referência. Eventualmente pode interessar para voltarmos a comprar a cor, mas como temos a designação, não me parece uma informação que não é muito importante. Importante sim é, por exemplo, a questão da transparência, o tal quadradinho que nos diz se ela é transparente, se é opaca, se é semi-transparente ou semi-opaca. Algumas marcas incluem também informação sobre o pigmento. Não nos é também particularmente importante essa informação. Essa informação eu encontro, por exemplo, aqui no tubo. Tenho aqui PB28, por exemplo, no caso do azul cobalto. Posso incluir, mas também não é uma informação que vá fazer muita diferença para o trabalho que vou utilizar. Eventualmente pode-me interessar fazer trabalhos com tintas monopigmentais que só têm pigmento, porque elas na sua mistura poderão ter um comportamento melhor, comprometer menos a mistura com outras cores. E nesse sentido será interessante incluir essa informação se dispusermos dela. Por exemplo, nenhuma destas duas cartas inclui essa informação. Eu tenho que vir aqui ao tubo para vir buscar. Ora, nós vamos fazer para cada cor um retângulozinho que vai do tom mais escuro para uma zona praticamente branca. E vamos deixar em cada retângulo um espaço para a designação da cor, eventualmente outro tipo de informação, a transparência, se quisermos pôr o pigmento. Esta será uma zona onde a tinta já não deverá entrar. Mais ou menos a partir de metade, esta cor tem que começar a ficar muito mais clara. Por isso nós vamos umedecer esta parte e vamos trabalhar sobre seco a de cima. E depois vamos criar uma fusão entre as duas. Ora, que pincéis é que nós vamos usar? Ou pincel ou pincéis? Também depende do tamanho que vamos fazer, porque se eu fizer uma coisa deste tamanho, que é quase gigantesca para a função que dá, eu vou usar pincéis muito mais grossos. Vou usar um pincel, como tenho uma mancha grande para pintar, vou usar um pincel mais absorvente, pelo natural ou imitação. E vou usar também um pincel espatulado mais largo.
Mas se eu fizer uma carta mais pequenina, com uma escala muito mais reduzida, estes pincéis já são grandes demais para isso. Então eu se calhar até vou utilizar antes um pincel sintético, que me dá mais controle, é mais rijo, é mais firme, eu consigo controlar melhor e é suficiente para aquilo que eu vou pintar. Eu vou usar também um espatelado bastante mais fininho. Na parte de cima nós usamos a tinta muito mais espessa, quase sem diluição. Portanto, para conseguirmos a cor mais escura, podemos até reforçar depois por cima, praticamente sem tirar água. Queremos a cor mais escura que este azul cobalto dá. Na parte de baixo, umedecemos primeiro. Eu quero que a zona mais em baixo fique completamente branca. E agora esta tinta, eu vou molhar um pouco mais o pincel, diluir mais a tinta, porque esta tinta eu quero que ela chegue aqui à zona úmida. Lavo o pincel, passo por água e arrasto sem vir mesmo até à parte de baixo. Para que é que serve o pincel espatelado? O pincel espatelado nós umedecemos-lo, passamos-lo por água e tiramos o excesso da água. Escorremos ou num pano ou mesmo com os dedos. Eu faço muitas vezes isto para que o pincel fique bem afiadinho. E vou começar de baixo para cima, sobre o molhado. Vou passar só no molhado e vou fazer isto. Uniformizar a tinta. À medida que o espatelado vai subindo, ele vai ficando impregnado de tinta. Quando chegarmos cá acima, conseguimos esta transição. Portanto, cá em baixo, designação, pode ser com um marcador fininho ou com um lápis bem afiado, azul cobalto. Se trabalhar com várias marcas, posso também meter a marca Winsor Newton. Este é semi-transparente e tem um pigmento blue, azul 28, que é uma informação que poderei ou não incluir. Bom, se eu fizer isto numa escala muito mais pequena, já vou usar pincéis diferentes, adequados ao formato. Pode ser um sintético mais fino, ou nem precisa de ser muito fino, desde que tenha uma ponta boa, bem afiado. Tinta menos diluída em cima, zona de diluição em baixo, água. Lavo o pincel que tem a tinta, pincel sintético, neste caso o redondo, e arrasto um pouco desta tinta para a zona de baixo. Pego no espatelado úmido, tiro o excesso de água e arrasto horizontalmente até chegar ao topo. Pronto, e depois aqui mesmo a informação, neste caso está molhada, a tinta está a diluir, tenho que ou escrever mais abaixo ou esperar que seque, e ponho a mesma informação que coloquei ali. Pronto, e vou fazendo isto para todas as cores. Vamos seguir a disposição que está na paleta, ou seja, se eu tenho aqui um cobalto, aqui ao lado eu vou meter a cor que está ao lado, que vai ser um ultramarino, etc. Para este lado um cerúleo, e vou seguir. Portanto, esta marca toda nós podemos fazer previamente a lápis leve sobre uma folha de papel que seja aproximadamente do tamanho da paleta. Pode ser um bocadinho maior, mas para não estarmos a trabalhar com um formato muito pequenino, mas não muito maior.
Tchau.